Quando eu vi o vídeo do maestro, pensei imediatamente, isto não tem a ver com música, isto tem a ver com governança corporativa. Exatamente isso, governança corporativa. O maestro não esteve bem. A orquestra seguiu o maestro, apesar de se aperceber que o maestro não estava bem. E a cultura instalou-se completamente. É isso que acontece na sua empresa quando a liderança está desafinada. A cultura imediatamente se instala. E eu me pergunto, como é que está a sua empresa? Será que a partitura está com a pessoa certa? Será que o compliance officer tem os poderes necessários para poder sinalizar quando a partitura não está a ser seguida como deveria ser? Quando o som e o tom estão um pouco desafinados? Será que temos isso na sua empresa? E é muito importante verificar se na sua empresa não temos o maestro desorientado, não temos a orquestra obediente e não temos a cultura a instalar-se. Verifique. A cena, vendo o maestro completamente desorientado e a respectiva orquestra a tentar acompanhar o maestro, mostra uma coisa que todos nós que trabalhamos no ambiente empresarial percebemos perfeitamente. Mostra o que acontece quando uma decisão mal tomada na liderança é depois acompanhada nas suas ações subsequentes nos níveis abaixo. Aquilo a que nós chamamos normalmente de efeito cascata. A ordem já foi tomada e ela, lá de cima, depois de tomada, começa a descer, não agora como uma opinião, mas como uma norma que tem que ser obedecida e vai descendo assim em toda a escada até chegar lá no escalão mais baixo da organização da empresa. A consequência é que aquilo que resultou de uma decisão não bem calibrada, agora é o cotidiano da empresa, agora é aquilo que é praticado por todos os escalões da empresa. Eventualmente, alguém se aperceba que houve ali uma decisão que não foi bem calibrada, mas faltará talvez a coragem para tomar a decisão de questionar. Mas enquanto ninguém questiona, enquanto ninguém ouve, esta decisão já está dentro da cultura empresarial. O que é que isso significa? Significa que um ato não pensado, uma decisão mal calibrada, um ato que no momento pareceu oportuno, mas não foram tomadas todas as medidas necessárias para se chegar a uma decisão equilibrada para a organização, para a empresa, agora tornou-se norma, agora tornou-se lei. É isso que nós chamamos de efeito cascata. Já ninguém questiona. Se no início havia alguma possibilidade de alguém questionar, agora já ninguém questiona. Por quê? Porque entramos naquilo que todos nós devemos temer dentro das empresas. Entramos dentro daquele dilema de que sempre foi feito assim. Ninguém mais questiona, porque de alguma forma tornou-se a nossa cultura, de alguma forma tornou-se a nossa identidade. Portanto, não há nada que ser questionado, até porque, não se esqueçam, foi tomada uma decisão lá do topo da cadeia da empresa. Portanto, é muito importante ter-se sempre noção, e o líder tem que ter noção deste efeito cascata, deste ressoar das suas decisões, deste ressoar das suas atitudes. Este efeito cascata muitas vezes não vê como um perigo iminente, como um perigo grande. Normalmente é algo que parece pequeno, parece rotineiro, parece que não cria perigo, mas a dada altura, pela densidade da decisão, pelo volume de pessoas na empresa que entende que aquilo é o correto e pratica, pelo temor reverencial que há à volta do líder, ninguém ousa questionar. A longo tempo, todos estes pequenos tornam-se efetivamente um volume que vai pesar a dada altura
não só na estrutura da empresa, mas naquilo que é mais caro para a empresa, a geração de valor. Ou seja, estamos aqui a perigar diretamente aquilo que nós chamamos de sustentabilidade. O que é importante aqui também notar, olhem para o ouvido com cuidado, vão ver que a orquestra, apesar de estar um pouco incomodada, vai de alguma forma tentando entrar dentro daquilo que está a ser a atuação ali do maestro. Isso o que é? Isso é orquestra obediente, não é? É o que acontece nas organizações todos os dias. Alguém até pode ter se apercebido que esta decisão pode causar problemas ou está a causar aqui algum constrangimento ou não deveria ser bem este o sentido que nós deveríamos seguir. Apercebemos que algumas coisas não funcionam como deveriam funcionar. Apercebemos que o som não está adequado. Apercebemos que o ambiente está ali com alguma dificuldade. Mas, por alguma razão, dentro da empresa, ninguém questiona. Apesar de algumas pessoas, apesar de algumas esferas dentro da organização não estarem à vontade, estarem constrangidas, ninguém ousa questionar, não publicamente, não em lugar e em momento que de fato crie valor no sentido de que estou a falar com as pessoas certas, estou a usar o procedimento correto que está estabelecido no procedimento interno. Por que ninguém fez isso? Aqui estamos claramente diante daquilo a que nós, neste caso, vamos chamar de orquestra obediente. E nas nossas empresas, o que é que nós temos? Podemos chamar de diferentes nomes, mas a verdade é que temos ali uma estrutura montada formalmente, mas que materialmente não é capaz de fazer aquilo para que ela foi criada. Ela foi criada, aquela estrutura, para minimizar os riscos. Está ali um risco iminente, mas ninguém é capaz de dizer stop, vamos verificar onde na cadeia este problema iniciou, ou onde nós podemos neste momento remediar, o que é que não está bem, o que é que tem que voltar aos eixos. Não, o que é que nós vemos nas nossas empresas? Foi uma ordem errada, claramente que foi, ou saiu do tom. Então, para acomodar a liderança, ou para acomodar a liderança às vezes não, ou para simplesmente acomodar a minha posição, ou de compliance officer, ou outra posição, para não criar constrangimentos. O que é que eu faço? Prefiro simplesmente seguir o ritmo do líder desorientado, do líder descoordenado, ou do líder simplesmente perdido naquilo que são as suas funções e no modo de desempenhar essas funções. Isto nós vemos todos os dias nas nossas organizações. E qual é o perigo disto? O perigo é simples, é que aquilo que foi um pequeno erro vindo da liderança, que podia ter sido corrigido rapidamente, até porque o líder pode não ter se apercebido. Não estamos a falar que os líderes são super-heróis. Às vezes cometem falhas. Então, a estrutura que existe justamente para corrigir estas situações é a mesma estrutura que a dada altura sente-se ou está incapacitada para fazer aquilo para o qual foi criada. O perigo é sempre o mesmo: insustentabilidade da organização, não geração de valor. Seguimos sempre para o caminho dos problemas que temos nas nossas empresas. E nestas circunstâncias é comum perguntar-se, e corretamente na verdade, onde está o compliance quando tudo isso está a acontecer? O compliance officer, ele não é o maestro, ele não define a estratégia e ele sequer fez a partitura, mas ele não fez a partitura, ele não definiu a estratégia, ele não é o maestro, mas ele é o detentor da partitura. É ele que tem a partitura, é ele que conhece melhor que ninguém a partitura. Então, onde é que ele esteve e não foi capaz de dizer que a partitura não estava a ser seguida conforme deveria? Esta parte que é muito importante verificar. E antes de irmos aqui e centrarmos as nossas energias a crucificar este compliance officer, temos que nos fazer estas perguntas e verificar se o compliance officer tinha
estes 3 elementos ao seu dispor. O primeiro elemento é a independência. Ele é independente para quem ele responde. Isso é muito importante. A pessoa a quem ele responde vai nos mostrar, ou pelo menos nos vai dar indícios do nível de independência que ele tem. Como é que ele está colocado naquela hierarquia. Com que nestas circunstâncias era expectável que ele falasse. Dentro das organizações, se nós tivermos esta informação com clareza, nós conseguimos saber qual é o nível de independência que este compliance officer tem. Mas não é só. Temos que também verificar a sua voz. Até que ponto é autorizado a este compliance officer ter voz? Será que ele tem limitações estatutárias? Se tiver limitações estatutárias, a independência é só um cosmético, não é exatamente aquilo que representa ou não representa a materialidade do seu trabalho no cotidiano. Então temos que verificar a voz, até onde a voz dele pode ir, em que circunstâncias é admitida ouvir a voz dele. Temos que analisar e verificar se o compliance officer tem efetivas condições de dizer, tenho comigo a partitura, então vejo que este tom não está adequado. Ele tem esta condição. Vamos ter primeiro que verificar onde esteve o compliance officer. E se ele esteve lá, temos que verificar se ele tinha independência, se ele tinha voz e qual era a cultura da empresa. A cultura, o papel da cultura é fundamental nas organizações. Antes de aceitar o desafio, compliance officer, faça uma análise e veja se o ambiente empresarial a que você se vai inserir está em condições de aceitar as mudanças necessárias ou simplesmente querem-no dentro da organização para também fazer parte daquela máquina de incumprimento, mas com uma maquilhagem mais bonita. Portanto, temos que ter atenção a isso. O que diferencia uma organização que dura das que não duram ou que duram, mas com muitos problemas, não é a existência de maestro problemático. Em todas as organizações conseguimos encontrar, uma vez ou outra, um maestro problemático. E às vezes não é mais do que um maestro problemático. Às vezes são vários maestros problemáticos. Mas o que é que faz estas organizações durarem mais do que as outras? É a partitura. É isso. A partitura faz toda a diferença, ou seja, um conselho de administração que conhece o seu papel dentro da partitura. A auditoria que faz o seu papel dentro da partitura. A direção que faz o seu papel dentro da partitura. Os restantes colaboradores que fazem o seu papel dentro da partitura, ou seja, a partitura é o pilar da organização. Venham pessoas, saiam pessoas, entrem maestros, saiam maestros. A partitura está lá. Ainda que a partitura esteja lá, ainda que a partitura seja a melhor do mundo, que tenha sido definida com os melhores padrões internacionais, se o seu guardião não tiver independência, não tiver voz e a cultura não estiver adequada, não há nada que se possa fazer. Então aqui estão alguns elementos. Quer que a sua organização perdure, tenha uma partitura adequada. Notem que o maestro não cometeu nenhum crime. Foi um erro normal que possa acontecer com qualquer um de nós. O problema foi que não tivemos ninguém dentro daquela orquestra que fosse capaz de chamar a atenção do maestro para a organização que era necessária. E na sua organização é permitido cometer erros? Conte-me aqui nos comentários que eu quero ouvir de si. Será que o erro torna essa cultura da vossa empresa? Ou será que existe lá um compliance officer que tem esta capacidade, esta independência e a voz para conseguir levar a roda e colocar nos eixos? E se considerou este episódio importante ou útil para alguém, por favor, reencaminhe ou convide ele a subscrever os nossos canais. Também não se esqueça, subscreva os nossos canais. Até o próximo episódio.